vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, Senhor de todos nós, comandante deste planeta. Nós necessitamos conscientizar a tudo que o Senhor nos dá, que nos favorece a vida, que nos estimula o crescimento, o aprendizado constante, Senhor, que o Senhor nos oferece através das diversas experiências da vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e desta forma nós vamos elevando as nossas vibrações internas, nos elevando a Ti, Senhor, deixando para trás o peso da matéria, das preocupações, e vamos agora elevando os nossos pensamentos para que os bens espirituais se tornem neste momento bem mais importantes para todos nós. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Por isso, confiamos, cremos que o Senhor está conosco, mesmo distantes fisicamente, mas estamos unidos em pensamento. E assim, nós te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, e a permissão para que o anjo da guarda de cada um que está conectado agora conosco esteja junto de cada um. Que o anjo da guarda se aproxime, estendendo as suas energias luminosas sobre cada um de nós, para que possamos melhor compreender, perceber, conscientizar aquilo de que necessitamos modificar dentro de nós, em nós. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, que assim seja. Então, na semana passada, no nosso encontro, nós falamos sobre o necessário e o supérfluo. Faz alguns encontros que nós estamos observando a nós mesmos para que possamos encontrar um equilíbrio para nos elevarmos e sentirmos a felicidade. Então, está reservado a cada um de nós a felicidade, nós sabemos disso. Mas, qual é o nosso próprio compromisso em relação à felicidade, em relação a Deus? Porque estamos aqui para evoluir, todos nós. Mas não podemos nos esquecer que estamos num mundo de expiação, de provas. Então, muitas vezes se torna difícil para nós. Porém, podemos nos lembrar que daqui para trás sempre fomos piores do que hoje e menos felizes do que hoje, porque estamos em plena evolução. Com o que está acontecendo no planeta neste ano de 2020, nós podemos nos dedicar a pensar um pouco mais a respeito dessa transformação que nós costumeiramente usamos o termo transformação planetária, né? Só que nós temos que conscientizar esse termo, transformação planetária. Não, é transformação íntima. Nós estamos sendo convidados a vivermos num mundo
de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Tá, como é que nós vamos fazer isso? Predominando em nós o egoísmo e o orgulho, nós necessitamos, então, que nos dedicar a eliminar de nós o egoísmo e o orgulho. Mas nós vamos sair de onde? Vamos iniciar de que ponto em nós? Porque são tantos vícios que nós temos em nós, que estamos trazendo vidas e vidas e vidas de ignorância, né? Falta de conhecimento, de orgulho, de egoísmo, de apego aos bens materiais, essa coisa toda, e que esses vícios, eles acabaram se tornando comportamentos normais. Por isso, então, veio a primeira revelação, depois veio Jesus, a segunda revelação, há 150 anos veio a terceira revelação, o Espiritismo, para nos mostrar nada mais do que Jesus mostrou, só que não foi compreendido, foi esquecido. Agora o Espiritismo vem nos mostrar que nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque o nosso espírito é imortal. E isso muda tudo. Muda tudo porque a nossa vida não termina quando terminar a vitalidade do nosso corpo físico nesta existência. A nossa vida continua. Continua. Onde? Como? E aquelas pessoas que já morreram, reencontraremos todas. Como será a nossa vida após a morte do nosso corpo físico? Será a consequência e a continuidade daquilo que nós estamos fazendo hoje em nossa existência, nesta nossa existência. Então, nós queremos a felicidade, mas nós precisamos começar a tomar consciência. Então, nós já estamos vendo essas etapas. Então, só para relembrar, estávamos então, levamos de tarefa de casa do último encontro, a fazer esse auto-olhar, essa autoavaliação durante toda a semana, sobre o que realmente para nós significa, ou quais as coisas que são necessárias, e quais as coisas que são supérfluas. Né? Nós ficamos de fazer esse olhar, para tomar consciência do que para mim, o que para mim é essencial, é necessário, e o que é supérfluo. Porque nós vamos também usando essa conscientização para conseguirmos olhar para os outros. Lembrando que podemos falar a porta ou a chave da felicidade se chama caridade. Só que o que é caridade? Dar o supérfluo, dar coisas? Ou será que a caridade pode ser dar amor? Tratar os outros com paciência, com indulgência, com amor. Então, são todas essas questões que nós vamos aprendendo a identificar em nós, transformar e, acima de tudo, observar essa nossa transformação no dia a dia, nos relacionamentos, por mais pequeno que seja o encontro com alguém, ou a observação de pensamento que tenhamos com alguém, contra alguém, nós temos que ir nos conscientizando. Por quê? Lembrando, nós temos um perispírito formado de fluido astral. O nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. Cópia imperfeita. Como assim? Quer dizer que o perispírito, ele é muito mais completo, cheio de detalhes, informações de todas as nossas vidas.
memórias, lembranças de todas as nossas existências, lembrando que nós provavelmente estamos aqui nesta reencarnação pela milésima vez ou mais. É longa a nossa evolução, muito longa. Também lembramos que todos nós fomos criados simples e ignorantes, com a mesma sensibilidade às dores. Então, desenvolvendo a nossa própria consciência a respeito de nós mesmos, depois nós vamos entrar mais a fundo nisso, mas desenvolvendo consciência sobre os próprios pensamentos, sentimentos e vontades que acontecem dentro de nós diante de qualquer pequena ou grande experiência que a vida nos traz. E aí começa o ponto em que nós vamos pisar no acelerador da nossa caminhada rumo à felicidade. Inevitavelmente e com o objetivo de ir em direção a Jesus. Bom, vamos então, lembrando que esta foi uma outra tarefa que a gente vem fazendo essa tarefa há vários encontros, acho que já há um mês, é fazendo essa conscientização do que tem aqui dentro, em relação aos outros. Claro, em relação a nós mesmos. Então, para agora a gente seguir neste estudo, nós vamos ir na questão 927, que essa aqui nós já estávamos, só para relembrar. 927 do Livro dos Espíritos. O homem, essa é a resposta. O homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. É a partir disso que nós começamos a estudar em nós, cada um de nós. Lembrando que o estudo deve ser para si e não pensando no outro. Porque senão é o outro que vai evoluir e não a gente. Essa é consciência, né? Ou nem o outro e nem a gente. O homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Isso quer dizer que o homem pode ser feliz quando tiver o necessário à vida e à saúde do corpo? Parece que sim. Aí, vamos entendendo, lá na questão 715 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Acho que está aqui um ponto de grande importância para que nós possamos alcançar esse equilíbrio. Lembrando que, em outro momento, nós estudamos que nós fomos desenvolvendo necessidades e que nós fomos perdendo um pouco a noção daquilo que é realmente necessário para nós. Podemos nos lembrar de pessoas que possuem saúde do corpo físico, a beleza no corpo físico, dinheiro, não necessitando preocupações com a moradia, com roupas, com alimentos, possuindo então o que podemos dizer o necessário. Porém, a infelicidade dentro da pessoa, levando ela aos conflitos,
às agressividades, ao choro, ao desespero, à tristeza. E aí, o que algumas pessoas, nestas condições, compreenderam como uma solução para esses estados de sofrimento interno? Ir ao shopping, fazer compras, ou mais do que isso, fazer viagens, né? Comprar um carro novo, redecorar a casa e por aí vai. Onde, logicamente, com esta manipulação da matéria, causando na pessoa emoções, então o que aconteceu? A pessoa foi se distraindo de suas dores internas. Então nós podemos compreender que isso seria uma fuga, porque a pessoa não está resolvendo esses problemas internos, mas ela está deixando de sentir aquelas tristezas tão grandes dentro de si, porque ela fica se envolvendo com novas atividades, e estas aquisições e essas distrações realmente trazem alegria, trazem felicidade. Porém, não resolve o problema interno e acaba virando um vício, porque a pessoa precisa ficar repetindo essas atitudes. Outro motivo de fuga nós podemos usar como a bebida alcoólica, drogas, atividades sexuais desregradas, desrespeitando a necessidade do afeto. Também podemos lembrar de exercícios físicos com elevadas doses de adrenalina, até mesmo com algumas atividades perigosas, levando as pessoas a essa distração constante. E aí, adianta? O que as pessoas sentem? Vão se viciando, porque dentro de si a dor permanece. E se diminuem essas atividades, a dor extrapola. E aí as pessoas vão confundindo os próprios sentimentos. E aí daqui a pouco se sentem carentes, vão fazendo quadros de depressão, acreditam que o que fazem não as faz feliz, e vai indo, vai adoecendo cada vez mais. E este adoecimento vai fazendo uma ligação muito forte, este adoecimento da própria pessoa, por invigilância, porque está deixando de fazer o bem a si mesma. Esta pessoa vai abrindo as portas para as influências de outros espíritos também menos felizes. Vamos lembrando que nós, estando aqui encarnados, nós estamos numa posição privilegiada em relação a muitos espíritos que sofrem no plano astral, aguardando a oportunidade de uma encarnação. Nós, encarnados, antes da reencarnação, desta encarnação, nós, a maioria de nós, pedimos para podermos utilizar esta encarnação na própria evolução espiritual. E aí que vem estas provas. Então nós vamos entender um pouquinho. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Mas muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, aquele que já traz de uma outra encarnação o aprendizado de suas próprias experiências e que faz o exercício do autoconhecimento, fica, vamos dizer assim, atento
às provocações do mundo material. Não se deixa abalar pelas distrações que nós estávamos falando. E, lembrando, para que a gente possa se tornar sábio e ter essa intuição, para a gente sentir esse saber, nós nascermos com isso, é porque nós nos dedicamos a isso em vida anterior. Claro que todos nós trazemos tendências negativas também, e são essas tendências que Deus vai nos dando a oportunidade de fazê-las aflorar, para que possamos tomar consciência e então usar a nossa encarnação para nos curarmos disso. Né? E isso é muito importante a gente lembrar. A nossa encarnação, ela é de provas e expiações, porque o nosso espírito está nesta faixa evolutiva e nós necessitamos destas circunstâncias provacionais, expiatórias, que Deus vai nos oportunizando para que possamos um dia sentir esta plena felicidade e também avançar para o mundo da regeneração. Porém, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que basta viver a vida sem fazer mal para ninguém, mal pensado, pagando suas contas direitinho, tá bom, a pessoa vai acabar sendo feliz. Mas não é verdade, não basta isso. Porque a pessoa, ela, sem ficar atenta às leis de Deus, sem ficar se dedicando a transformar em si o que há de negativo, a pessoa vai indo e vai se deixando conduzir pelas próprias tendências. E o que tem nestas tendências de tão forte? De que maneira que essas tendências interferem, influenciam tanto nas nossas decisões atuais, nas escolhas que estamos fazendo, enfim, no nosso comportamento, na maneira como nós interpretamos as situações da vida. O que isso traz de tão forte? De que maneira que isso influencia tanto a gente? Pega onde a gente? Não passa, às vezes, não passa nem pelo pensamento. Vai direto na vontade e no sentimento. Por consequência, vai para o pensamento. O invigilante, mesmo tendo um mínimo contato com o seu íntimo, porque em todos nós está registradas as leis de Deus. Então, pode até ter um leve contato, mas daí o pensamento faz o quê? Diz assim, é só um pouco. Mas eu posso. Mas afinal eu trabalhei a semana toda. Eu posso. E aí, esses desculpismos, né? Então, lembrando que a desculpa, ela tem relação com a culpa, porque a pessoa que se sente culpada, ela usa uma desculpa para continuar agindo da maneira como tem vontade. Mesmo que o pensamento tenta alertar a pessoa. Todos nós temos as leis divinas registradas em nós, é um presente que Deus nos deu. Por isso que a meditação, a reflexão, é aconselhado repetidamente. Porque enquanto nós estamos na frente de uma televisão, olhando o Face, olhando o Instagram, passeando, fazendo atividades corporais, distraindo a mente, nós não temos como entrar em contato com estas leis divinas que estão dentro de nós. É necessário parar tudo, toda e qualquer atividade física precisa parar. Precisa sair das distrações, como o Divaldo Franco lhe aconselha. Silêncio e solidão. Silêncio e solidão. Vai no quarto, fecha a porta, avisa a família, olha, eu vou ficar meia hora. Deixa o celular lá fora, tira o volume, tira e vai. Simplesmente chama o seu anjo da guarda. Faz uma oração, agradece a Jesus pelas oportunidades. Saiba ver o lado bom do que a vida está oferecendo.
Saia do negativismo, saia do medo, eleve a fé e a esperança e reflita, busque dentro de si. Toda vez que tiver que tomar uma decisão importante, ou toda vez que tiver qualquer tipo de conflito ou tristeza, faça isso. Ore, porque Deus escuta, isso é certo. Então, como é que nós podemos, viram aqui esse conselho, essa sugestão da reflexão, é justamente para conseguir esse aqui, ó. Como conhecer o limite necessário? O sábio conhece por intuição. Onde é que está essa intuição? Será que não é daquela conversinha interna, mesmo inconsciente, com o mentor? O próprio anjo da guarda? Será que não é por conseguir, de alguma maneira, olhar para dentro de si, para olhar para essas leis divinas, entrar em contato com este conhecimento sagrado que existe dentro de cada um de nós? Vamos adiante. Pergunta 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim. Então, por meio da própria organização física, nosso corpo físico já nos dá o limite, né? Nós sentimos sono, nós sentimos fome, nós sentimos cansaço, né? São várias coisas que o nosso corpo físico nos avisa. Então, olha como a encarnação é importante para o espírito aprender. Aprender o quê? Aprender disciplina, aprender limites, resignação, paciência. São vários aprendizados que através do corpo físico nós podemos evoluir. Ó, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Está escrito aqui no livro isso aqui, a resposta dos espíritos. Mas os vícios, olha como isso aqui é importante, os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que é isso que ele está dizendo? Quer dizer que nós abusamos tanto dos nossos limites. Eu não estou falando só desta encarnação, mas de anteriores, principalmente. E aí foram se acumulando essas expiações e essas provas necessárias para que nós possamos evoluir. Ó, os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. O que são essas necessidades que não são reais? Doenças? Porque não é natural um corpo doente. Isso é uma alteração que nós criamos. Assim como os relacionamentos doentios. Antipatias, raivas. Nós criamos através de nossos vícios. Esses vícios não são só vícios materiais. São vícios de pensamentos, de decisões, de palavras, que foi alterada a nossa constituição. Quer dizer que nós precisamos agora expurgar as toxinas dos vícios que nós adquirimos, que nós desenvolvemos. Precisamos expurgar. Como? Doença. Através dessa alteração na nossa constituição. Porque, ó, necessidades que não são reais. E aí nós precisamos buscar recursos. Nós vamos no médico. Nós temos problemas de relacionamentos. Nós temos uma sociedade que ainda não conscientizou plenamente a necessidade da solidariedade, mas que nós podemos já nos alegrar muito
porque nós podemos recordar essa última enchente. As pessoas fazendo um movimento muito grande para auxiliar. O que é isso? Já é a consciência da solidariedade. Evoluindo. Uma sociedade em evolução. Uma comunidade mais consciente. Bom, quanta coisa nós temos que raciocinar aqui. Quer dizer que, quando nós temos uma doença, nós temos que tratar essa doença com amor, com dedicação, com cuidado, com atenção. Temos que ir no médico, temos que fazer os exames, temos que tomar os medicamentos, temos que fazer esse esforço, sabendo que nós temos até mesmo que agradecer a Deus por Ele estar nos experimentando, nos colocando em prova. Se nós conseguirmos não nos lamentar, se nós conseguirmos manter o bom humor, manter essa resignação, manter a gratidão por não ser algo pior, nós poderemos então passar nesta prova e não necessitaremos mais passar por este tipo de situação. É assim que nós podemos entender o nosso futuro. O que será do nosso futuro, desta encarnação, no momento de desencarne, nas próximas encarnações? Como será? De acordo com o uso que nós estamos fazendo agora das oportunidades que Deus nos dá. Olha, então, é tão difícil assim? Não, não é tão difícil. Como diz o nosso professor Alírio Cerqueira, não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso. Aí, Kardec faz um comentário. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. Opa, agora nós vamos entendendo. Existe uma regra para a gente saber o que afinal é supérfluo e o que é necessário. Existe uma regra? Não. Não é. Não tem. Por quê? Justamente por isso. Porque as pessoas que, através dos seus vícios, alteraram a Constituição, elas talvez necessitam mais de algumas coisas para esta alteração que fez em si, do que uma outra pessoa que não possui esta Constituição abalada. Então, aquilo que é necessário para uma pessoa pode não ser para outra. Então, vamos lá. Comentário do Kardec. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram esses preceitos, eles não pretendem que o homem civilizado deva viver da mesma forma que o selvagem. Estamos em evolução. O selvagem ainda não chegou no ponto evolutivo que nós estamos. Terá que ter também, o selvagem vai passar a experimentar uma vida em sociedade, em civilização maior. Então, Kardec explica, tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. O que é a razão? Consciência. A capacidade de cada pessoa de raciocinar. Essa é a razão. Então, como é que uma pessoa pode raciocinar adequadamente? Estudando. Meditando. Estudando, buscando, através do Espiritismo, que traz toda uma revisão bastante clara sobre os ensinamentos de Jesus. Estudando, nós vamos aumentando a teoria interna e através dessa maior capacidade de reter informações, porque a inteligência também ela vai se desenvolvendo na medida em que nós vamos exercitando o uso da inteligência. Por isso que estudar é de grande importância a todos nós.
vamos expandindo a própria consciência. E a meditação é o auxílio necessário que nós precisamos fazer, cada um por si, porque senão a pessoa só vai buscando lá de fora. E ela vai se auto-enganando, achando que, porque eu estou fazendo isso, agora eu tenho que ser feliz. Porque eu estou estudando, então eu tenho que ser feliz. Não, se a pessoa pode ler 200, 300 livros, se ela não colocar para dentro de si, buscando em si o que precisa ser modificado e se esforçando para isso, não vai adiantar. Tanto é que nós sabemos que existe uma grande quantidade de pessoas extremamente inteligentes, cultas, mas infelizes, raivosas, impacientes, infelizes. Porque elas têm um conhecimento geral, mas não têm o autoconhecimento. Não se dedicam a se tornarem pessoas melhores, moralmente elevadas. Então, além do conhecimento do estudo, nós temos que fazer essas reflexões em autoconhecimento. Então, olha o que ele diz: tudo é relativo, cabendo à razão, colocar cada coisa em seu devido lugar. Aumenta aí a nossa responsabilidade. É realmente cada um de nós tomando esta responsabilidade da própria vida. Ação e reação, ação e reação. Então, de acordo com esta consciência do uso que nós vamos fazendo em cada instante, nós podemos olhar para frente com maior ou menor esperança. Nos ver mais adiante, mais felizes ou menos felizes, a depender do esforço que fizermos agora. Por que esforço? Porque Deus não dá nenhuma prova, nenhuma situação que seja mais difícil do que a gente consiga vencer. Então, aqueles que não conseguem vencer, que se afundam, que caem no desespero, é porque não estão se esforçando o suficiente. Porque aquele que tem fé em Deus tem também a confiança no futuro melhor. Confia em Deus, porque sabe que Deus ama a todos nós. A civilização, voltando ao comentário de Kardec, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Isso é muito importante. Todos nós estamos desenvolvendo um senso moral. Todos nós. Alguns mais, alguns menos. Mas até mesmo a gente pode pensar que através das redes sociais é muito compartilhado quando uma pessoa tem coragem de fazer algo muito bom, né? Quando algumas pessoas têm a coragem de manifestar a sua indignação por algum ato ruim, errado, por alguma humilhação feita a alguém. Então, nós estamos evoluindo, mas é importante lembrar disso. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Eu também acho importante a gente lembrar que isso aí, esse sentimento de caridade, vai levando todos nós a nos prestarmos mútuo apoio. A gente tem uma ideia, acredito pré-concebida, de que aquele que tem mais dinheiro consegue fazer mais caridade. Aquele que tem menos dinheiro nem se preocupa em fazer a caridade para ninguém, porque mal tem o quê? O necessário. Só que Jesus falou muito sobre a caridade moral. Então, quando Kardec aqui está falando sobre esse mútuo apoio, não se trata de questão financeira. Mútuo apoio moral. O pobre, o rico, todos têm condições de auxiliar, sempre. Então,
Esse é o grande aprendizado que nós precisamos fazer. Então, aqui nós temos uma ideia do que é supérfluo, do que é necessário. Então, esse estudo que nós estávamos fazendo durante esta semana, para identificar no nosso dia a dia o que é necessário para mim, o que é supérfluo para mim. Isso é individual. Cada um de nós precisa agora, vamos passar agora essa nova, esse novo objetivo para essa semana. É começar a fazer um autoconhecimento. Quais são as minhas necessidades fisiológicas? Quais são as minhas necessidades psicológicas? Então, o que é necessário? Quais são as rotas de fuga que eu estou me acostumando a seguir e que eu agora, identificando melhor minhas necessidades, eu posso conseguir identificar o que é supérfluo na minha vida. E eu gostaria de lembrar que no momento em que nós vamos fazendo esta conscientização do que é necessário em mim, do que é supérfluo em mim, eu também vou começar a observar o que é necessário para os outros. O que é necessário para os outros. Lembrando esta frase aqui na pergunta 927, na questão 927, que a resposta dos espíritos, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Através disso, nós podemos identificar o que é o necessário a nós mesmos, a vida e a nossa saúde corporal, e o que é necessário aos outros, a vida do outro, a necessidade do outro. Lembrando que nós somente alcançaremos a felicidade quando nós todos estivermos em condições de não nos faltar o necessário. Nós todos. Quer dizer, lá na outra ponta da cidade, tem alguém que está precisando de alguma coisa. Enquanto que ele estiver sem o necessário ao corpo, a vida, a saúde do corpo e a vida, aqui eu não conseguirei plena felicidade. Essa é uma regra. Bom, nós já estamos quase no tempo. Então, eu acho que nós podemos já nos preparando para compreender que essa semana pode ser dedicada a fazer esse autoolhar. Então, vamos juntando são essas tarefas de cada encontro que nós estamos fazendo neste último mês, vamos pensar assim, no mês anterior. Então, o que é necessário e supérfluo? E quais são as minhas vontades, os meus pensamentos e os meus sentimentos? O que existe aqui dentro, diante de cada situação que a vida vai nos ofertando? E se nós percebermos raiva, tristeza, é porque nós estamos precisando de maior atenção, não dos outros, mas de nós mesmos. Nós precisamos buscar, saber quais foram as minhas escolhas, quais foram as minhas ações que me conduziram a este momento. É responsabilidade própria e não dos outros. Então vamos encerrando. Vamos fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo,
nós queremos te pedir neste momento, unindo nossos pensamentos, nossas vontades e os nossos sentimentos de gratidão, nós desejamos te pedir, Senhor Jesus, as tuas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, de nossa casa, de nossa rua, da nossa quadra, do nosso bairro, da nossa cidade. Te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos possam ir adiante, às cidades vizinhas e que vá adiante. Senhor Jesus, queremos te pedir especialmente pelos nossos familiares. São aqueles os quais nós estamos em contato há mais tempo. Nós queremos te pedir, Senhor, unindo nosso afeto, nosso verdadeiro desejo de vê-los melhores, nós vamos transformando o fluido cósmico em luzes multicoloridas, como um imenso arco-íris, que vai envolvendo a todas as pessoas que nós vamos nos lembrando agora. Cada uma dessas pessoas, familiares, amigos, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor Jesus, permita que as luzes do amor possam envolver a cada uma destas pessoas que cada um de nós se lembra neste momento. Desejamos, Senhor Jesus, te pedir as bênçãos aos lugares deste planeta imenso em que existem maiores sofrimentos. As famílias que estão com problemas gravíssimos, em que sofrem, em que choram o desespero, o desconhecimento das tuas leis. Senhor Jesus, desejamos manipular o fluido cósmico para que torne-se um grande fluxo de amor a se derramar por todo o nosso planeta. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e o teu amor. Te agradecemos profundamente e que a tua vontade seja feita em nós, em cada um de nós. Que assim seja.